Bom dia, bom dia! Segunda-feira nós temos a lua em Câncer no céu, que nessa madrugada fez um trígono com Netuno em Peixes. Vocês já sabem que trígono é uma via aberta, extremamente positiva, o aspecto mais positivo do zodíaco. E veja só, gente, Netuno e Peixes são egrégoras que regem o sonho. Então, pode ter sido uma noite aí muito movimentada a nível de produção onírica, produção aí dos sonhos. Então, hoje é muito importante que você se atente ao que você sonhou. E até mesmo porque pode ter tido flashes de informações espirituais do que você viveu lá no plano astral, sabe? Ou flashes de vidas passadas também. Algumas pessoas aí tendo acesso a o que está acontecendo em vidas paralelas. Vou até abrir um parêntese aqui, que o que acontece? Nós estamos na terceira dimensão, a Terra, aqui onde nós estamos nesse momento. Na Terra, existe a linearidade do tempo, passado, presente e futuro. Mas não é assim em todas as dimensões e em todos os planetas, tá? Então, a gente fala vidas passadas porque aqui na Terra existe esse quê da linearidade do tempo. Mas tudo é paralelo, tudo é paralelo. Já contei aqui para vocês que eu já reencarnei como cigana, em outra vida eu fui cigana, né? Também tive experiências na Ásia. Enfim, eu sou uma alma antiga, gente. Até abrindo um parêntese, dentro do parêntese, a pessoa cheia de energia mutável no mapa, né? Segura, segura. Porque pensa numa comunicação que vai e volta e vai e volta. Que bom que vocês me entendem. Mas enfim, para quem tem aí Lua em conjunção com Júpiter, esse é um indicativo, uma configuração astrológica que fala de alguém que reencarnou muitas vezes já. Quem tem a casa 12 povoada, povoada é de 3 ou mais planetas, tá? Isso que é povoada. Casa 4 povoada, casa 8 povoada também indica isso. Netuno em conjunção com Júpiter, Netuno em conjunção com a Lua, também é uma configuração de almas antigas. Saturno em conjunção com a Lua, Saturno em conjunção com Netuno, Saturno na casa 4, Saturno na casa 12, Saturno na casa 8. São configurações que indicam é, que você viveu muito, você reencarnou já muitas vezes e que é uma alma antiga. E eu sou uma dessas pessoas, eu tenho uma casa 12 extremamente povoada. Tenho 4 planetas na casa 12. É o meu Sol, Júpiter, Mercúrio e Vênus na minha casa 12. Então, assim, quando eu digo, ai, fui cigana em outra vida, na verdade está tudo acontecendo em uma linha do tempo paralela. E aí, quando eu falo para vocês que você pode ter tido acesso a informações de vidas paralelas, é muito nesse sentido, ok? Bom, vamos fechar aqui esse parêntese e voltar lá para a mensagem do dia. Então, sim, você pode aí receber direcionamentos, informações que serão importantes para você ao longo dos próximos dias. Teremos essa semana a lua nova em Leão, e é uma lua nova muito potente. Tem 2 luas novas que acontecem todos os anos que trazem uma potência energética maior. É a lua nova em Câncer, porque a lua está domiciliada, aí o Sol em Câncer, em conjunção com a Lua em Câncer, e a Lua nova em Leão, porque o Sol está domiciliado. Então, são 2 luas novas que trazem uma carga, assim, sabe, de revitalização, de inícios, de. Nossa, gente, tem uma egrégora extremamente potente, mas vamos conversar sobre isso no dia oportuno. Aqui eu quero que você registre as informações que você recebeu nessa madrugada, que pode ter sido através de sonho, pode ter sido um insight, você pode acordar com um insight ou ter flashes dos seus sonhos também ao longo do dia. Algumas pessoas podem sentir a intuição mais aflorada ao longo dessa segunda-feira. Então já começa aí
fazendo algum tipo de oração. Tem uma oração maravilhosa aqui no canal, que foi canalizada no final de maio, salvo engano, não, no final de junho. Se chama Oração para Elevar a Vibração. Eu vou deixar linkado no final desse vídeo, vai ficar linkado. Tem 3 minutos e meio e tem uma egrégora muito forte ali naquela oração, que aumenta de fato a nossa vibração e nos conecta, nos alinha ao divino. Então, deixo como sugestão para quem quiser. Eu tenho escutado todos os dias, junto com a oração de São Jorge, e tenho feito o Salmo 23 também, todos os dias. Essa tem sido a minha rotina espiritual nesse momento. Eu estou sempre mudando a minha rotina espiritual. Em breve vou adicionar o mantra de Ganesha, a rotina espiritual, porque daqui a pouquinho chega aí o período do aniversário de Ganesha, esse ano vai ser em setembro, e eu quero até tirar para fazer um relato, compartilhar com vocês um pouco mais da minha conexão com Ganesha. Eu sou devota e Ganesha já operou muitos milagres na minha vida, e eu quero compartilhar tudo isso com vocês muito em breve, no período do aniversário dele, eu quero compartilhar tudo isso. Mas bom, temos também essa lua em Câncer fazendo uma oposição com Plutão. Plutão está em Capricórnio nesse momento. Então, algumas pessoas podem ter tido pesadelos nessa noite. Pesadelos relacionados a rupturas, pesadelos relacionados até mesmo à traição, né? Até um sentimento de vingança, talvez. Aí tá me vindo até uma egrégora aqui de raiva, de ódio, de rancor, tá? E se você está com esses sentimentos no seu campo, tem um expurgo acontecendo. Então, eles virão à superfície com mais intensidade para que se possa trabalhar. Tudo que vem para a superfície é porque está na hora de ser trabalhado, né? É a maneira que a espiritualidade encontrou de te mostrar que, bom, isso daqui não dá mais para ficar recalcado dentro de você. Você precisa trabalhar. Então vamos lá, inicia uma terapia, vai buscar o seu autoconhecimento, vai se aprofundar em si para que você possa seguir mais leve. Estamos falando de um período de limpeza, de expurgos, porque tem um portal acontecendo ou para acontecer, né? Algumas pessoas aqui vão em breve passar por transformações profundas na vida, transmutações, sabe, um divisor de águas, aquele momento da vida em que tudo muda. É isso. Mas antes, um expurgo, uma limpeza, uma catarse precisa acontecer. Principalmente relacionado a crenças do passado, memórias dolorosas, inclusive, ressentimentos, rancores. Tudo isso precisa ficar para trás. Precisa de uma limpeza. E por isso, inclusive, que essa lua em Câncer conversou abertamente com Netuno, porque Netuno é perdão, Netuno é compaixão. Muitas vezes a gente não consegue perdoar o outro. E eu entendo, porque existem situações. Recentemente, eu vi no Instagram um post que falava justamente sobre isso. A moça dizia assim que às vezes a gente não vai conseguir perdoar a situação, a pessoa, mas a gente precisa seguir. E isso é verdade. Então, se a gente fica preso ao ressentimento, que é o looping, ressentimento é repetir o sentimento, ressentir, sentir novamente. Esse looping é perigoso, porque aí você não sai do lugar. Você fica girando, sabe? Um cachorro correndo atrás do rabo. É isso. Você fica se batendo em si mesmo. Então, se perdoe. Se você não consegue perdoar o outro, perdoar a situação, perdoar o que te aconteceu, se perdoe. Se perdoe. Esse é o perdão mais importante. É o mais importante. É você se perdoar. E com o tempo, o movimento de ter se perdoado, ele acaba trazendo desdobramentos na nossa vida, né? No nosso viver, nas relações, nas conexões que a gente constrói na vida. E vai ganhando aí outras ramificações. E quem sabe caminha para perdoar o outro também. Mas comece se perdoando.
O trabalho principal aqui na Terra é o trabalho interno, é a lapidação interna. Então, se perdoe. É um dia que a gente vai refletir muito. E eu já deixo aqui a sementinha, né? O meu papel aqui na Terra é esse: esmiuçar o céu para vocês e plantar as sementes na direção que o céu está apontando, que a espiritualidade está apontando. Então, a direção de hoje é essa: a sementinha do perdão, do alto perdão, do amor, da compaixão para consigo, para que você possa, aos pouquinhos, caminhar cada vez mais leve. Certo, meus amores? Bom, por volta de meio-dia, nós temos a Vênus conversando em abertura, que é um trígono, com Quirón em Áries. E mais uma vez, a mensagem da cura. Perceba que esses últimos dias é assim, ai meu Deus, é catarse em cima de catarse. É a gente tomando vários banhos, todos os nossos corpos sendo limpos, um grande expurgo acontecendo. A Vênus fala de relacionamentos, mas também diz sobre as finanças. E a Quirón rege as nossas feridas e os processos de cura, tanto dessa vida quanto de vidas passadas. Então, nós temos realmente a espiritualidade abrindo caminhos. Sabe a imagem que me veio aqui, gente? É uma imagem de um hospital no plano espiritual, tá? Enorme, várias macas assim. É como se, sabe, um trabalho de massa mesmo acontecendo. Quando a gente deita para dormir esses dias, esses últimos dias, e você pode estar sentindo muito sono, alguns de vocês, e é por isso que quando a gente dorme lá no plano espiritual, muita coisa acontece, muitas curas, inclusive, muitas limpezas acontecem. Então a imagem que me vem é essa. Como se muitos de nós aqui na Terra, nesses últimos dias, nos próximos dias aí, deitou para dormir, é levado lá para esse hospital, para esse lugar específico, para passar por uma cura, para passar por uma limpeza. E aqui pode ser a nível emocional e afetivo, afinal estamos falando de Vênus em Leão, de afetividade para com o outro, mas consigo também. Então, tem curas acontecendo em relação ao amor próprio, em relação ao senso de alto valor, em relação ao seu senso de autoconfiança. Tem curas acontecendo aqui a nível financeiro e material, a nível de realinhamento com o que você veio fazer aqui na Terra, porque a Vênus em Leão fala muito do nosso prazer em viver. E a possibilidade de viver dos nossos talentos, das nossas habilidades. Então tem um realinhamento aqui acontecendo. Pessoas que passaram por grandes desvios reencarnatórios sendo realinhado. E aí me vem outra imagem à tela mental. Não sei se vocês já viram, mas eu amo Grey's Anatomy, gente. Já assisti assim mais de 7 vezes inteiro. Não é assim, assisti picadinho, não. É do início ao fim. Mais de 7 vezes. Eu realmente não sei onde é que eu encontrei tanto tempo na minha vida. Porque é uma série gigantesca. Os episódios têm 40 minutos. Eu assisti tudo, né? 7 vezes ou mais é realmente um grande comprometimento. O comprometimento que eu tinha para assistir Grey's Anatomy, eu não tinha para outras coisas na minha vida. E aí, determinados partos naturais, o bebê, quando ele não está bem posicionado ali, os médicos, eles mexem na barriga da mãe, né? Rotacionam para que o bebê se posicione, a cabecinha do bebê fique posicionada para que ele possa descer bonitinho. Então, a imagem que me vem à tela mental é essa. Então, algumas pessoas aqui estão passando por grandes reajustes na encarnação para voltar a se alinhar com o que veio fazer aqui. Porque ao longo dessa encarnação se desviaram muito do que veio fazer. Se desviaram, seja porque estava ouvindo aí papai e mamãe, né? Seguindo o sonho de papai e mamãe, ao invés de seguir o próprio sonho.
seja porque estava vivendo um relacionamento indigno, que não era saudável, que tirou você da sua rota de alinhamento com o divino, seja por ego também, por questões egóicas, por pensar que está aqui na matéria. Em primeiro lugar vem a matéria, e aí se esqueceu ou recalcou o que veio fazer aqui, abandonou, ignorou os próprios talentos, os chamados internos, os sonhos de alma e focou apenas na matéria, apenas no dinheiro. E eu não estou aqui julgando, tá, gente? Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou transmitindo uma mensagem. Então, tem grandes reajustes aqui acontecendo para que você volte para a trilha. Que a espiritualidade precisa que cada vez mais estamos iniciando uma nova era. Lá em 2020 se falava muito, nova era, era de aquário, era de aquário. E nós somos as pessoas que colocou. Quando a gente estava lá no plano espiritual, aconteceu uma convocação, tá? E a gente se voluntariou para vir fazer parte dessa construção. A era de aquário não está estabelecida, ela está sendo construída. E nós somos os agentes dessa construção, sabe? Os pedreiros. Somos nós aqui na Terra, construindo a era de aquário. Mas para isso, a gente precisa seguir a nossa bússola divina. E muitos estão afastados da própria bússola interna. A bússola está apontando para um lado, você está milhas e milhas distantes do meu amor. Milhas e milhas distante do que me fazer aqui na Terra. Então tem todo um reajuste, querido, para você voltar. E é assim, inclusive, que você vai acessar mais abundância, uma vida mais leve, mais confortável. Porque é isso que a espiritualidade tem para você, para todos nós. Mas para isso você precisa seguir os seus chamados internos, os seus sonhos de alma, o que você veio fazer aqui. Então não dá para achar que distanciado do que você veio fazer, você vai acessar tudo isso que é seu por direito. A gente precisa desse alinhamento. Esse alinhamento é necessário. Pense num funil. Quando eu era criança, meu pai gostava de fazer geladinho de coco pra gente. Eu sei que alguns estados chamam de outra forma, chup-chup, din-din, sacolé. É disso que nós estamos falando. E aí ele usava um funil, porque meu pai comprava aqueles saquinhos que eram mais finos, né? Então ele colocava um funil para que o líquido caísse dentro do saquinho e não tivesse tanto desperdício, porque se você não usa o funil, acaba, né, tendo um desperdício muito grande. E com o funil era incrível que a gente reduzia bastante o desperdício. Então é isso, gente, é isso. Você precisa estar alinhado. Você precisa estar alinhado para receber, porque senão é como se você estivesse colocando. Imagina, se não se usa um funil para encher os saquinhos, né, tem um desperdício energético muito grande. E é isso que acontece quando nós estamos desalinhados. Então tem todo um reajuste aqui, todo um realinhamento, uma rota sendo redirecionada, você sendo colocado nos lugares certos, nos lugares adequados, para que as conexões adequadas te alcancem e você se vincule a essas conexões, essas novas pessoas, esses novos relacionamentos que estão para se apresentar para você. Então, estamos falando aqui de campo afetivo,
de campo sexual, inclusive, financeiro, material, profissional. Então, se permita, deixa fluir, inclusive as catarses, porque pode ser doloroso, vai exigir coragem da sua parte. Estamos falando aqui de um trígono de fogo. No início do dia teve um trígono de água e agora um trígono de fogo. No meado do dia, que esse aspecto acontece quase meio-dia, da Vênus em Leão com Quirón em Áries. É essa abertura para cura. Até talentos de outras vidas também, porque Quirón é um asteroide que fala de vidas passadas. Na minha leitura de mapa natal, um dos áudios, a maioria das vezes, é sobre Quirón. Um dos relatos kármicos é sobre Quirón. Gente, se você tiver interesse em fazer leitura de mapa natal comigo, é uma experiência fantástica, fantástica mesmo. Eu nunca vi nada igual, de verdade. Eu nunca vi nada igual. E olha que eu acompanho outras astrólogas, outros astrólogos, mas é um trabalho diferenciado. São 2 horas de leitura gravada, você recebe 2 relatos de vidas passadas, é uma coisa assim, muito, muito preciosa mesmo, tá? Eu tenho vaga agora para outubro apenas, porque eu não abro tantas vagas assim para leitura de mapa natal. Demanda muito de mim, eu tenho bastante afazeres também, né? Então as vagas elas não são assim, ilimitadas, não são. Porque eu prezo por um trabalho de qualidade, não é quantidade, é qualidade. Tudo que eu faço na minha vida, gente, eu tenho muito virgem no meu mapa. Ascendente em virgem, Mercúrio em virgem, Lua em virgem, Marte em virgem, Vênus em virgem. Eu gosto de fazer bem feito. Vocês já sabem aqui, vocês me acompanham. Não é assim, Lari tá fazendo propaganda de si. Tô, porque é meu trabalho, eu me sustento com isso. Mas vocês me acompanham aqui, vocês sabem a qualidade do meu trabalho. Então imagina numa leitura de mapa natal. Eu realmente me dedico. Eu me dedico. Então, bom, estava falando sobre Quirón e as informações de vidas passadas. Então, nós temos aqui uma cura, inclusive, relacionada a vidas passadas e a talentos de vidas passadas que você trouxe agora para essa encarnação, mas por algum motivo, seja por medo, seja por desvio reencarnatório, seja por estar focado aqui na matéria, de alguma forma você ignorou, mas isso precisa ser retomado. Porque é importante que você cumpra o seu papel aqui na Terra, né? O que você se comprometeu a fazer aqui na Terra. Então tem uma cura. Lá em janeiro, fevereiro, quem me acompanha aqui desde esse período sabe que eu compartilhei bastante sobre a minha própria jornada. Durante muito tempo, gente, eu tinha vergonha de falar que eu sou astróloga, que eu sou terapeuta holística, porque eu tinha medo, eu tinha medo, sabe? Medo do que as pessoas iam dizer, eu tinha medo de receber uma carga de ódio. Em 2021, quando eu anunciava no Instagram, eu tive um Instagram de astrologia, quando eu anunciava no Instagram e eu recebia alguns comentários negativos, assim, né? Aquilo me afetava tanto, eu passava mal, eu realmente passava mal, de me tremer toda, de ficar pálida. E eu sabia que estava acionando uma ferida de vida passada. Para as pessoas que têm Plutão em Escorpião, e muitos de vocês aqui que me acompanham têm esse posicionamento no mapa, foram pessoas que em outras vidas foram bruxas, magos, rezadeiras, benzedeiras, manipularam a energia de alguma forma, trabalhou com fitoterápicos, enfim, com tarô, com astrologia, enfim, lendo bola de cristal, uma infinidade aí de trabalhos relacionados à espiritualidade. E alguns de vocês podem sim ter sido caçados na Inquisição, pessoas que têm esse posicionamento. E eu tenho esse posicionamento. Então é uma ferida,
sabe? Que em outra vida exercer o meu dom, o meu talento, a minha habilidade, ser magia, né? Ser quem eu era, me levou a ser caçada. Então ficou como um trauma realmente. E a gente acaba reagindo a isso, inconscientemente, inclusive. Então eu tive muito medo durante muitos anos de fazer esse trabalho aqui, de dar a minha cara a tapa, de botar o meu trabalho na internet. Mas aí eu fui passando por processos de cura, por catarses ao longo dos anos, ao longo desse caminho que é longo. Eu tenho 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio trabalhando com astrologia. Então muita coisa aconteceu nesse caminho, tá? Então é isso que está acontecendo com muitos de vocês também. E eu também estou passando, gente. Não é porque agora, né, eu já estou um pouquinho avançada nos processos de cura que eu não tenho mais limpeza. Tenho muitas limpezas ainda para serem feitas em mim. Tem nuances ainda desses traumas que precisam ser trabalhados e desbloqueados totalmente, plenamente. Né? Foi desbloqueado o suficiente para que agora eu estivesse aqui realizando esse trabalho junto a vocês. Mas não significa que ainda não tem o que ser desbloqueado. Tem, tem, e como tem, certo? Então vocês vão passar também por essas limpezas, por essas curas, por essas transformações, chamados. Vocês vão sentir chamados para assumir o seu dom, para trabalhar com o seu talento, para desenvolver uma habilidade, para colocar isso no mundo. Tem chamados aí acontecendo e vocês vão sentir ao longo dos próximos dias. Alguns de vocês já estão sentindo, outros começarão a sentir. Respondam a esse chamado, porque é sempre muito bonito quando a gente se permite fluir com o todo, sabe? Com a nossa natureza. É a sua natureza que está chamando. E não tem nada mais bonito do que responder à nossa natureza. É isso, meus amores. Desejo uma linda segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.